Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é terça-feira, dia 28/7, e vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos irão brilhar como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos de Deus, Jesus explica aqui a parábola do joio, que seus discípulos pediu. Jesus nos ensina e nos explica a parábola do joio. Filhos, que o Senhor ensina? Que Jesus é aquele que semeia a boa semente, semeia o reino dos céus. Com seu trabalho de evangelizar, semeia no coração humano. E quando a pessoa ela se abre, então, a boa nova da salvação, é claro que a pessoa ela vai caminhar no caminho certo, no caminho do reino de Deus, no caminho que eleva a salvação, no caminho da santidade. Mas, meus filhos, também tem quem semeia o joio, que é o inimigo, que é o demônio. Ele acaba também semeando o joio no coração humano. E quando isso acontece, a pessoa não consegue de forma alguma dar um passo no caminho certo, porque a semente que está semeada em seu coração não o leva a dar os passos para se aproximar de Deus. Pelo contrário, cada vez mais o leva à desobediência. E essa semente, meus filhos, que é semeado no coração humano, que leva ele, ou leva ela, a sempre ao caminho errado, a pecar, a desobediência, ou seja, quer abusar da liberdade. Passa a ser uma pessoa libertina, que quer aproveitar a sua vida de todas as formas, pensando assim: a vida passa e eu tenho que aproveitar mesmo a minha vida. Tenho que viver bem a minha vida, só que do jeito errado. Filhos, essa semente do joio, que é o pecado, que é a desobediência, ela deixa a pessoa cega para as coisas de Deus. Ela não consegue perceber que passo a passo ela está indo para o fundo do poço, para o caminho errado, está se machucando pela vida e assim por diante. É o joio que é semeado no coração humano. Ao contrário, que a boa semente, a qual que Jesus anuncia, que é o seu evangelho, que é a boa nova, leva a pessoa a ter uma vida completamente diferente. Uma vida onde ela se realiza como pessoa, ela se realiza como cristã, e ela também se realiza como profissional, seja lá qual área que ela possa exercer. Sabe por quê? Porque Jesus passa a ser o centro da sua vida. Jesus passa a ser o seu pastor, que caminha à sua frente e ela começa a dar os passos certos e a partir de então começa a colher bons frutos. Está vendo a diferença? É anunciado a boa nova da salvação, a boa semente, e também é semeado o joio.
Aí depende de cada pessoa fazer a opção. Ou eu aceito, só que ela tem que fazer uma opção, meus filhos. Não tem como ficar com os pés em duas barcas. Ou eu aceito a boa nova da salvação que me é apresentada, ou eu aceito o joio que também me é apresentado. A boa semente é o reino de Deus que me leva para perto de Deus, e o joio, que é, como eu disse repetindo, que é o caminho da libertinagem, que me afasta completamente do reino de Deus. Aí a decisão é de cada um. A decisão é de cada um. Só que cada decisão tem seus frutos. Como assim, padre? Eu explico. Quando a pessoa faz opção e ela aceita colher o reino de Deus na sua vida, seus frutos serão saborosos. Ele vai trazer alegria e paz interior. Pelo contrário, os que aceitam o joio, aí são frutos amargos, que não vai fazer nada bem para a sua caminhada, de forma alguma. Vem a decepção, vem a tristeza, frustrações, e aí tem que arcar ainda com as situações que se deu, porque deu um passo errado no seu dia a dia. E aí, meu filho e minha filha, você vai fazer opção pelo qual semente? Semente boa ou semente ruim? Aí a decisão é sua e a decisão é minha. Oxalá, se todos fizessem a opção pela boa semente, que é o reino de Deus, que é Jesus, aí sim, com certeza, a nossa sociedade seria diferente, seria uma sociedade transformada, renovada pelo amor e pela misericórdia de Deus. Que o Senhor nos dê a verdadeira conversão do nosso coração, possamos viver cada dia mais o Santo Evangelho. Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.